Romanos capítulo 1, quero ler com você, versículos 16 e 17. Eu perguntei para o meu tio ali, viu pastor, se na igreja presbiteriana a gente pode mudar a mensagem assim de última hora. E Deus sentiu no coração o desejo de compartilhar um assunto com os irmãos de ontem para hoje. Deus me incomodou aqui nessa abertura de escola dominical, me emocionei com as crianças cantando aqui, chorei muito, porque lembrei do meu filho, lembrei da minha casa, dessa necessidade de nós vermos nossa família aos pés do Senhor. Isso é muito importante, consagrar nossa família ao Senhor é algo poderoso também, vermos o agir de Deus na nossa casa. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós estamos aí nos aproximando da reforma protestante. Quero também aproveitar esse assunto para trazer para os irmãos uma palavra nesse instante. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós vamos ler juntos também. É um texto conhecido de todos nós. Vamos fazer essa leitura. Vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. É provável que você se lembre deste hino. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Há exatos 507 anos, essa canção era escrita por um homem que resolveu enfrentar o mundo por amor ao evangelho. Seu nome? Martinho Lutero. O monge agostiniano, aplicado ao ensino das sagradas letras, teve uma mudança de vida radical quando, ao ler e ensinar Romanos capítulo 1, versículo 17, se deparou com essa verdade que literalmente colocou a sua vida de cabeça para baixo. Naquele instante, o Espírito Santo de Deus abriu os olhos daquele homem, que a partir de então compreendeu que a justiça de Deus já tinha sido executada e aplicada em Cristo Jesus no Calvário. Lutero parece que viu as portas do paraíso se abrindo diante dele, e agora ele percebeu, meus irmãos, que ele não precisava mais temer a justiça de Deus, mas sim viver pela fé em Cristo Jesus. Uma vez que o Senhor Jesus havia morrido em seu lugar para que os seus pecados fossem perdoados diante de Deus. É justamente aqui que se dá o início daquilo que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Lutero escreveu um documento com as chamadas 95 teses e prega estas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E basicamente o texto, meus irmãos, é uma série de esclarecimentos bíblicos e teológicos e acusações contra os disparates da igreja romana, que desde muito tempo tinham precificado o céu, tabelando tanto para ricos quanto para pobres a salvação em Cristo Jesus. Você já pensou viver debaixo desse jugo, viver debaixo desta opressão? E a igreja romana, por sua vez, não aceitou as alegações de Lutero e começou então um processo de perseguição ao servo do Senhor. A excomunhão foi um dos atos impostos ao jovem reformador, e no entanto em 1520 Lutero queimou em praça pública a bula papal que tratava da sua excomunhão.
Em 1521, Lutero é chamado para se retratar na Dieta de Worms pelo imperador Carlos V. Os livros escritos de Lutero foram postos sobre a mesa e foi dado então a ele uma oportunidade de se retratar, de negar os seus ensinos, os seus escritos, a sua nova fé. Negando, Lutero tinha a chance, a oportunidade de viver a sua liberdade e quem sabe ter a sua vida poupada. Lutero então respondeu em alto e bom som, e aqui eu abro aspas, quando ele diz assim: a menos que me convença pelas escrituras, ou por razões claras que eu estou errado, eu permaneço constrangido pelas escrituras. Eu não posso e nem quero me retratar, uma vez que não é seguro e nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude, amém? Essas foram as palavras deste homem. E por não se retratar e negar sua fé, o imperador Carlos V assinou um documento considerando Lutero um criminoso, um fora da lei. E Lutero tinha uma convicção clara: agradar a Deus e não aos homens. Lutero então foi considerado um fora da lei diante dos homens, e ele estava correndo um risco de morte. Um amigo próximo seu, Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, enviou cavaleiros para sequestrar Lutero e escondê-lo em um castelo em Wartburgo. E nesse mesmo castelo, o reformador escreveu livros, o reformador escreveu cartas, bulas teológicas, traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, escreveu hinos, e dentre eles, este que nós acabamos de cantar, o Castelo Forte, baseado no Salmo de número 46. Lutero sabia, queridos irmãos, que não eram as paredes fortificadas daquele castelo que o protegiam da feroz perseguição, mas ele tinha convicção que o seu Deus era o seu rochedo constante e a sua constante proteção. O mesmo Deus que guardou Lutero é o Deus que guarda a igreja de hoje. Irmãos, o reformador é mais um nessa linha libertadora do Evangelho, que ao conhecer a sublimidade do poder de Deus e da graça de Jesus, se dispõe a viver a totalidade da sua vida, pois uma vez alcançado, de outra forma ele não pode viver. E então nós temos diante de nós aquilo que a reforma então chama de sola fide, ou somente a fé. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com você nessa noite, somente a fé. Sobre um dos pilares da reforma protestante, a carta de Paulo aos Romanos. Ele é muito mais do que simplesmente uma carta. É um verdadeiro tratado teológico, é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. É a epístola das epístolas, é o escrito mais proeminente do apóstolo Paulo. John Murray diz que a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição e uma defesa do Evangelho da Graça. John Stott, na mesma linha, considera Romanos uma espécie de manifesto cristão. F.F. Bruce chama Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Francis Schaeffer diz que até pouco tempo o livro de Romanos, ele era estudado em escolas de direito norte-americano, a fim de ensinar aos alunos a arte de tecer uma argumentação. Histórica e teologicamente, nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante como o escrito paulino aos Romanos. E é interessante, irmãos, nós notarmos que a carta aos Romanos tem sido ponto de partida e inspiração de muitos teólogos, de muitos pensamentos teológicos. Na realidade, cada grande avivamento, se nós formos fazer um exame profundo, cada grande avivamento da história, avivamento religioso, tem emanado de um profundo estudo da carta de Paulo aos Romanos. Foi lendo a carta de Paulo aos Romanos que Agostinho, grande líder religioso e intelectual do norte da África, o maior expoente da igreja ocidental no período chamado de os pais da igreja, foi convertido a Cristo Jesus.
Foi lendo Romanos que Lutero rompeu os grilhões de uma escravidão. E ele não só aprendeu a viver pela fé, como ensinou a igreja da sua época a viver pela fé, livrando-se da pesada e impagável culpa, humanamente falando. Foi a partir de Romanos que grandes avivamentos espirituais surgiram e varreram a Inglaterra no século XVIII, levantando homens como John Wesley, que trariam um impacto significativo à sociedade do seu tempo. Não é possível, irmãos, mensurar ou predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a epístola de Paulo aos Romanos. O que aconteceu com Agostinho, o que aconteceu com Lutero, o que aconteceu com Calvino e tantos outros, acionou grandes movimentos espirituais que deixaram suas marcas na história do mundo, mas uma coisa fica clara, fica muito evidente: todos eles instruídos pela revelação do Espírito Santo, concedida por Deus a Paulo, entenderam que a fé é o dispositivo que aciona o céu na vida daqueles a quem Deus elegeu. Irmãos, tudo acontece por meio da fé. Tudo. Portanto, assim como Paulo, Lutero, a igreja de hoje precisa reviver somente a fé, precisa reviver somente a fé, ou colocar em prática esta verdade de somente a fé. Somente a fé, viver pela fé no Evangelho que é o poder de Deus. Veja que os 15 primeiros versículos do capítulo 1 da carta, funcionam como uma espécie de explicação de cunho pessoal de Paulo. Irmãos, eu não sei se o retorno aqui, você tem como melhorar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo me ouvir aqui na frente, só se for possível aí. Obrigado, tá? Os 15 primeiros versículos, quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Romanos, você inicia ali o capítulo 1, você vai ver que Paulo começa uma explicação de cunho pessoal. Ele usa as primeiras frases da carta para se apresentar, para agradecer, para justificar a sua vocação e para regimentar aquela igreja para toda boa obra do Senhor. É isso que ele vai fazendo ali nos primeiros 15 versículos. E sem se delongar, já no versículo 16, maravilha, melhorou, viu, varão? Paulo parte para aquilo que era essencial, uma vez que os versículos 16 e os versículos 17 funcionam aqui como uma base sólida, onde Paulo construiu os fundamentos da fé cristã. Com unanimidade, os exegetas, os especialistas na interpretação das Escrituras, eles avaliam esses versículos de Paulo como um programa para toda a carta aos Romanos, os 2 versículos. De fato, eles possuem aqui, meus irmãos, balizas que definem todas as rotas. Paulo, em parte alguma do texto, vai modificar isso, em parte alguma. E por isso, somente a fé, em primeiro lugar, e eu quero enfatizar para você aqui, é o poder de Deus. Então, em primeiro lugar, somente a fé é o poder de Deus. Vamos falar juntos? Somente a fé é o poder de Deus. Mas para entender o que o Evangelho é, eu preciso falar do que o Evangelho não é. E o que o Evangelho não é? Em primeiro lugar, o Evangelho que nós pregamos e que nós cremos não é o Evangelho da prosperidade. Pelo menos não segundo os parâmetros do mundo em que nós vivemos. O crente pode prosperar? Claro que pode. Não é pecado de jeito nenhum. Mas não segundo aquilo que se prega hoje, porque a prosperidade bíblica está ligada, irmãos, ao suprimento da nossa necessidade. A Escritura diz que, tendo o que comer e o que vestir, nós devemos estar contentes. Contentes em toda e qualquer situação. E nós temos o que comer, nós temos o que vestir. E nós muitas vezes reclamamos um bocado, é verdade ou não é? Nós muitas vezes murmuramos. O evangelho da Bíblia, que Paulo ensina, não é um evangelho da prosperidade. Segunda coisa, ele também não está centralizado em curas e milagres. Preste atenção, não está centralizado. Eu não estou dizendo que eu não creio em milagres. Ele não está centralizado em curas e milagres, pelo menos não segundo o afã de muitas pessoas. Porque muitas pessoas buscam Jesus
à procura de milagres. A Bíblia nos fala a respeito daqueles 10 leprosos. Eu acredito que você se lembra deles, do texto. Foram até Jesus, foram curados, mas apenas uma pessoa voltou para agradecer. E assim muitas vezes acontece nos dias de hoje. As pessoas estão não em busca do evangelho, mas em busca de facilidades, substituindo aqui a palavra milagres. O milagre vem, meus irmãos, a bênção acontece e essa pessoa nunca mais aparece. Então perceba você que o evangelho, segundo a palavra de Deus, segundo Paulo ensina, não tenta suprimir o senhorio de Jesus, como é tão comum nos nossos dias. O evangelho declara absolutamente que Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. O evangelho de Jesus, irmãos, não é uma mensagem gelatina. O evangelho de Jesus não é uma mensagem molenga. Ela também não é uma ideologia, não é uma mensagem ideologizada. Nós não podemos desenvolver ou dar vazão, sustentar essa mensagem dúbia, essa mensagem vacilante. Este evangelho que Paulo está anunciando, ele tem um poder irresistível, uma mensagem irrefutável, uma vida que não pode ser retida. Esta é a mensagem do evangelho. No entanto, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, há aqueles que se envergonham do evangelho. Você está entre aqueles que se envergonham do evangelho? Há também aqueles que são a vergonha do evangelho. Será que você está entre aqueles que são a vergonha do evangelho? E como Paulo, existem aqueles que não se envergonham do evangelho. Então você é a vergonha do evangelho? Você está entre aqueles que se envergonham do evangelho? Ou você está entre aqueles que não se envergonham do evangelho? Qual que é a sua posição? Qual é o lugar que você ocupa nesse momento? E ao mencionar que não se envergonha do evangelho, Paulo está antecipando as possíveis objeções que poderiam ser levantadas em meio àquela cultura romana. Calvino, analisando esse texto, ele diz que Paulo está declarando de antemão que não se deixava ser intimidado pelo escárnio dos ímpios. Há poucos anos, meus irmãos, nós falávamos que ser crente está na moda. Você se lembra dessa época que ser crente está na moda? Eu me lembro dos atletas de Cristo, aqueles jogadores que no passado começaram a se converter, Jorginho, e começou a virar uma febre, artistas começando a se converter, mas sem mudança de vida. Estava virando coisa chique ser evangélico, ser crente. Você já percebeu que essa chave virou, que não existe isso mais? Você já percebeu que a situação agora está delicada, está belicosa? Você sabe que, por exemplo, já existem movimentos hoje proibindo entregar a Bíblia nas escolas. Eu não sei aqui em Aracruz. Mas lá em Dourados, um ministério mundialmente conhecido como de Deões Internacionais, eles são proibidos de entregar Bíblias dentro da escola. Lá na nossa igreja, o diretor do presídio de Dourados é membro da nossa igreja. Pergunta para ele se pode entrar a Bíblia lá. Lá pode. A Bíblia é bem-vinda no presídio, mas nas escolas não é bem-vinda. Então nós estamos sendo cerceados. Hoje a nossa fé está sendo encurralada. O quadro virou, nós estamos diante de situações onde a mensagem tem sido questionada e nós temos sempre dado um passo atrás, muitas vezes negociando a verdade do evangelho. Então note que Roma, meus irmãos, era a capital altiva. Era uma cidade altiva e o evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma das nações mais minúsculas que Roma havia conquistado. Jerusalém era insignificante. E de repente, Paulo está dizendo que o evangelho que veio de Jerusalém é o poder de Deus. William Hendrickson afirma que a pressão dos muitos filósofos e intelectuais romanos queriam talvez sufocar a mensagem de Paulo. Então ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E os romanos, meus irmãos, tinham orgulho do seu poder, da sua força de conquista do mundo. E então Paulo afirma que o evangelho que eu proclamo tem uma conquista superior. E qual é essa conquista? A salvação de almas.
vidas convertidas, vidas alcançadas, vidas libertas pelo poder de Deus. Irmão, você lembra daquele texto? O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta entesourar, ter recursos, muito patrimônio, ainda que isso não seja errado, ainda que isso não seja um problema, mas onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Jesus contando aquela história daquele homem que encheu o seu celeiro e falou assim, ó, agora eu posso falar para minha alma, regala-te, porque você tem muito, você está abastado. E Jesus o chama de louco, sabe por quê? Porque Jesus fala assim, ó, e se nessa noite a sua senha for chamada? E se nessa noite o seu número for chamado, o que você vai ter para entregar? Então o que nós temos para apresentar diante do Senhor? O evangelho da prosperidade só pede, o evangelho da facilidade só brinca, o evangelho humanista não corrige, não confronta, ele passa a mão na sua cabeça e diz assim, tadinho, não, fica aí, Jesus te ama, vai pecando assim mesmo, você vai sendo perdoado, tenha ânimo, vai dar tudo certo, você é um vencedor. Esse evangelho humanista, irmãos, ele não corrige, ele não confronta, não fala que nós somos pecadores. Aliás, falar hoje para essa geração que você é um pecador é uma afronta terrível, uma falta de educação, um desrespeito horroroso. Você sabe que você é pecador? Credo, rapaz, o que é isso? Ele te processa por danos morais. É uma afronta. Nós estamos vivendo esse tempo. O evangelho secularizado não promove vida. O evangelho, irmãos, pode aliviar a dor? Claro que pode. Ele pode abrir portas para os milagres? Claro que pode. Cristo pode motivar o desanimado? Sem dúvida nenhuma. Cristo pode fazer o extraordinário? Com certeza. Mas essa não é a prioridade do evangelho. E o que você prefere, irmão? O que você prefere? Se você não guardar nada da mensagem que eu estou trazendo hoje aqui, se você guardar isso que eu vou te falar agora, eu já fico feliz. Guarde pelo menos essa pergunta aqui. Você prefere as bênçãos de Deus aqui? Ou você prefere as bênçãos de Deus lá na eternidade? Se você fosse fazer uma viagem daqui para São Paulo, você estaria mais preocupado. Você vai viver lá em São Paulo, você vai morar o resto da vida lá em São Paulo. Qual que seria a sua preocupação? O conforto da viagem daqui para São Paulo? Em pegar um ônibus ultra power leito, né, hoje, né, tem essas classificações assim. Seria assim, a preocupação sua seria o conforto dessa viagem ou o seu conforto lá, quando você fosse passar o resto dos seus dias lá em São Paulo? Você consegue entender que a eternidade é isso também? Você está preocupado aqui com as coisas dessa terra ou está preocupado em relação à eternidade? Paulo está sendo categórico. Que o evangelho que ele anuncia é o evangelho que faz aquilo que nenhum homem pode fazer. E o que nenhum homem pode fazer, meus irmãos? Abrir a porta da salvação para os perdidos. Nenhum homem pode fazer isso, porque a porta é Jesus, e só Jesus é a resposta para este homem caído. Por isso nós precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus e não precisamos ter medo de continuar pregando esse evangelho. Lá em Dourados, o nosso colégio, depois eu vou mandar um outro vídeo, pastor. Um testemunho dos alunos lá no pátio da escola, ensino médio. Eles falando um pouquinho sobre a presença do evangelho na escola, o impacto do evangelho na escola, na vida deles. Meus irmãos, nós não temos vergonha, nós não temos medo das autoridades deste mundo, nós temos até então a liberdade da lei do nosso lado ainda hoje para pregar o evangelho dentro da escola. A escola é uma agência do reino de Deus para proclamar o evangelho. Um dia uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, eu não quero mais que a minha filha faça ensino religioso. E eu disse para ela assim, eu lamento, nós não podemos tirar sua filha do ensino religioso, porque faz parte da grade curricular dela. E ela disse assim, mas ela está crescendo aqui desde pequena e está me incomodando, nós somos espíritas. Está me incomodando, está fazendo perguntas. E eu disse, eu não posso fazer isso. Ela tirou a menina da escola. Mas nós não vamos ceder, nós não vamos retroceder, porque o evangelho é o poder de Deus. E a igreja vai avançar e nós vamos prosseguir com a graça de Deus. Mas em segundo lugar, somente a fé é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Vamos falar juntos? Somente a fé é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. A luta de Lutero
continua sendo a nossa luta hoje. Ela se propaga nos nossos dias, irmãos, porque muitos ainda não entenderam que a salvação não é mérito nosso, pessoal, mas é graça que nos é ofertada pela fé em Cristo Jesus. Eu estou lendo aquele livro, Igreja Centrada, do Tim Keller. Tem uma frase que ele colocou lá, que ele escreveu, eu vou transcrever para vocês aqui, mas bonita demais, presta atenção. Ele fala assim, ele diz assim, o que significa crer? O que significa ter fé? Aí ele fala assim, primeiro, você tem que entender o que significa salvação pela fé. Crer em Cristo, olha, isso é muito sutil, presta atenção. Não significa que o nosso passado está perdoado, que iniciamos uma nova vida, e que temos de nos empenhar para viver melhor do que vivemos anteriormente. Se você crê nisso, você está colocando a fé em si mesmo. Se você crê nisso, você é o seu próprio salvador. Porque você espera que os seus próprios esforços, que os seus próprios feitos, que as suas habilidades o restaurem perante Deus, mas isso nunca vai funcionar, porque ele diz assim, ninguém tem uma vida perfeita, e até os nossos melhores feitos são manchados por motivações egoístas e impuras. Então, depositar a fé em Jesus não é uma questão de esforço cada vez maior. Preste atenção, nós estamos falando aqui de salvação e não de santificação. Significa deixar de confiar em nós mesmos e passar a confiar em Jesus. Você entende, irmão? Você para se converter é isso. E a segunda coisa que ele fala, nós não somos salvos pela qualidade da nossa fé, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A salvação é para todo aquele que crê. Você crê? Você está salvo. Não é aquilo que a gente faz ou deixou de fazer. O doutor Sproul, comentando a vida do reformador Lutero, afirma que havia uma inquietude em Lutero em relação ao retrocesso da fé e da jornada espiritual de muitos cristãos, tendo em vista que os mesmos, domados ou domesticados por uma mensagem borrada das Escrituras, tinham dificuldade para entender o Evangelho na sua plenitude. E isso acontece muito hoje. Nós temos dificuldades, irmãos, com vários pontos da Bíblia, ou resistência para crer nessas verdades. Lutero dizia que se você não quer ouvir Deus falando com você todos os dias, quer em sua casa ou na igreja, procure algo diferente então. E é interessante, a gente vai lendo sobre os reformadores e vai lendo sobre a história do que acontecia lá, era coisas absurdas. O Lutero dizia assim, olha, se você não quer crer em Jesus, então vai lá. Confie então a sua fé no manto de nosso Senhor, nas antigas calças de José. Você quer depositar sua confiança, quem sabe, no manto da Virgem Maria? Vai lá, falava Lutero. Gaste o seu dinheiro, compre indulgências. Era uma ironia do reformador. E essa resistência era uma admoestação a um povo que estava cego e, nas próprias palavras de Lutero, possuídos pelo poder do maligno. A Bíblia fala, irmãos, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos para não conhecer a verdade do Evangelho. Só há uma compreensão da palavra de Deus se o Espírito Santo abrir os olhos do nosso coração. Lutero continua falando que lá em Roma, se senta aquele fantoche com a sua cartola de truques, atraindo para si mesmos o mundo inteiro com o seu dinheiro, com os seus bens. E, no entanto, qualquer pessoa crendo em Jesus, como vai acontecer aqui dia 3, pode participar do batismo, pode participar do púlpito, pode participar do sacramento da ceia. Mas as pessoas se perguntavam assim, batismo, ceia, palavra de Deus? Que nada, o que resolve mesmo são as velhas calças de José. Eu estive numa igreja na Bélgica, no interior da Bélgica, que lá tem uma igreja que tem uma gota do sangue de Jesus. Segundo eles falam, né? E as pessoas vão lá para poder, sei lá, tocar naquele lugar, encostar a mão perto daquele troço lá. O que Lutero está falando aqui, irmãos? Que mesmo que aquelas pessoas participando do sacramento, participando do ajuntamento solene, lendo a Bíblia, não tenham entendimento e ainda querem voltar para aquelas coisas. É aquela questão lá do copo de água em cima da televisão. Coloca seu copo de água aí em cima da televisão, que eu vou ungir, vou abençoar essa água para você tomar dessa água. Hoje não dá mais porque a televisão é fininha, né? Agora ela é slim.
Então você vai tomar essa água ungida, irmãos, preste atenção. E aí eles falam, sua salvação acontece se eu subir lá o convento da Penha de joelhos. Você tem que pagar essa promessa, você tem que subir lá de joelhos para pagar essa promessa. Não adianta nada disso, irmãos. Isso não garante a salvação. Só existe salvação por meio de Jesus. E as pessoas andavam à procura dessas relíquias religiosas, um fragmento da palha do berço de Jesus. Você já pensou nisso? Até uma gota do leite do seio de Maria, irmãos. Um fio da barba de João Batista. Coisas desse tipo eram vendidas lá naquela época. Hoje mudou os objetos. Hoje mudou um pouquinho assim os elementos, mas continua oferecendo copo com água ungida, roupa com suor ungido. Eu me lembro de um pastor da televisão aí, que eu resolvi assistir aquele negócio doido lá. Ele estava com a camisa toda empapuçada de suor, igual eu vou ficar daqui a pouco. E um cara lá com problema de pele. Isso eu assisti recentemente. E ele chamou o cara lá e disse que ele ia tirar aquela camisa. Ele tirou no programa, porque ele estava com uma outra fininha por baixo. E disse que pôs aquela roupa empapuçada. Ele disse que era para ele ficar 30 dias com aquela roupa lá, que Deus ia curar ele daquele negócio. Ele não podia tirar aquela roupa lá. E aí depois mostrou, um tempo depois mostrou lá ele voltando, curado. Supostamente curado. Ou foi o diabo que curou também, que ele pode curar. Coisas assim absurdas. Água benta, óleo milagreiro, todo artifício de estímulos emocionais, mas jamais tem poder espiritual como se apregoa. Então, tanto na época de Lutero, como também hoje, muitos estão à procura de um poder regenerador, às vezes atribuídos a coisas, quando na verdade não existe apenas em uma única pessoa, só existe em Jesus de Nazaré poder para transformar a nossa vida para a glória de Deus. Só Jesus tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele coloca a sua esperança. Deus não precisa de amuleto evangélico, porque o poder de Deus é investido completamente no evangelho. Isaías 55, versículo 11 diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas faz aquilo que apraz ao Senhor. Então a proclamação da palavra de Deus pode quebrantar corações, meus irmãos. Mas a proclamação da palavra de Deus também pode emudecer corações. A proclamação da palavra de Deus pode também revelar rebelião. A palavra de Deus tem o poder para salvar, mas a palavra de Deus também tem o poder para condenar. Porque quando a palavra de Deus ela é proclamada aos corações, eles podem ser alcançados, mas outros também podem ser fechados. A palavra de Deus, contudo, não volta vazia jamais. A loucura da pregação, irmãos, é um método escolhido por Deus para anunciar a salvação ao mundo. Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se não existe pregação, não há possibilidade de ouvir, e se não ouvir, não há como despertar a fé, e se não tem fé, não tem salvação. Calvino afirma, irmãos, que aqueles que se retraem de ouvir a palavra de Deus, estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus, repelindo de si a mão divina que pode libertá-los. Porque existem aqueles que de fato não querem ouvir a palavra de Deus. Outros dizem assim, eu só vou na igreja se o pastor Hernandes pregar. Eu só vou na igreja se o pastor fulano de tal pregar. E nós nos esquecemos, irmãos, que todos nós não passamos de servos inúteis nas mãos de Deus, porque a palavra não é do pregador, a palavra é do Senhor. Então é por meio do evangelho que a salvação acontece. É o poder de Deus para livrar o homem da ira vindoura, para reintegrá-lo da glória da qual ele foi destituído por causa do pecado. O evangelho, irmãos, livra o homem da condenação e lhe dá salvação. Ele tira o ser humano do império das trevas e o transporta para o reino da sua luz. O evangelho arranca o homem das cadeias da condenação. O evangelho nos tirou das entranhas da morte, nos proporcionando vida, uma vida abundante, não uma vida qualquer. Então esse poder é interessante, veja, ele atua no passado, e ele atua no presente, e ele atua no futuro. Por quê? Passado, presente e futuro. Porque a salvação tem essas três dinâmicas de ação. Porque ela atua no presente,
ligado diretamente à justificação. Uma vez que cremos em Jesus, os nossos pecados foram perdoados, justificados, já fomos salvos. Mas a salvação relacionada ao presente, ela está também diretamente ligada à santificação. Ou seja, é esse processo onde nós estamos sendo aperfeiçoados. E a vereda do justo, irmãos, é como a luz da aurora. Não é assim? Provérbios 4:18. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ou seja, você é melhor do que ontem, mas é pior do que amanhã. Então veja que a salvação está ligada diretamente também à glorificação. Porque diz respeito àquela plenitude da salvação, onde nós teremos um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Olha que esperança bendita, 3 áreas convergindo em um único propósito. Qual o propósito? A nossa redenção definitiva, a nossa redenção completa. Você já pensou chegar no céu completamente glorificado? Agora já santificado, já justificado? Gente, é bênção demais. Você não vai precisar usar botox. Você não vai precisar usar implante capilar. Essa barriguinha que a gente tem, não é? Nem tudo é perfeito nesse mundo, não tem jeito. Essas agruras desse mundo vão ficar para trás. A Bíblia diz que Ele fez tudo novo. Será tudo novo, será uma coisa maravilhosa. Então veja, irmãos, que a fé é a mão vazia do homem estendida para Deus, o doador da vida, do começo ao fim. A salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro lugar, irmãos, somente a fé se revela e se recebe a justiça em nós e por nós. Somente pela fé se revela e se recebe a justiça de Deus em nós e por nós. Max Lucado disse que antes de apresentarmos a graça de Deus, nós precisamos entender, em primeiro lugar, a fúria de Deus. Preste atenção, antes de apresentarmos a graça de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a fúria de Deus. É uma mensagem difícil, né? Isso aqui não atrai muita gente não, viu, pastor? Vai ajudar a igreja a crescer não, hein? Encher a igreja. Nós estamos pregando um evangelho muito água com açúcar hoje em dia, não é verdade? A gente está vendo aí esse evangelho muito aguado. Mas é verdade, nós falamos muito que Deus é amor. Você já percebeu? Hoje é o lema no mundo todo hoje, né? Não, Deus é amor, Deus ama. Sorria, Jesus te ama. Mas antes de nós falarmos que Deus é amor, nós precisamos falar que Deus está irado com a humanidade. Deus não está bravo com a humanidade não, irmãos. Deus está irado com a humanidade. Antes de nós apresentarmos a graça de Deus para alguém, a gente precisa falar que Deus está irado, e isso é sério, porque a nossa cultura, ela está tomada desse realismo espiritual. Muitos ignoram o fato de que Deus está irado com o homem, e nós precisamos esquecer esse quadro pintado de um Deus paz e amor, de um Deus hippie, de um Deus alegre, porque Deus está em conflito com este mundo. Deus está irado com este mundo, e Paulo segue o seu escrito em Romanos, inspirado pelo Espírito Santo. E eu queria que você abrisse comigo aí agora, Romanos 1,18. Você vai seguir a leitura comigo agora, presta atenção o que Paulo continua dizendo aí. Eu vou ler rapidinho, você vai me acompanhando aí, 1,18, pode abrir sua Bíblia aí. Tem o texto aí, mas é bom você manusear a sua Bíblia. Senão você fica enferrujado, irmão. Você fica muito acostumado aqui. Daqui a pouco, se pedir para abrir em Ageu, você não sabe mais. Eu falo na igreja que a gente tem isso também lá, mas para transmissão, para quem está em casa. Quem está na igreja precisa folhear a Bíblia, que senão depois pede para abrir em Macabeus, você não vai saber onde está o Macabeus. Judite. Abre em Judite aí, você vai ficar perdido. Né? Olha o 18 aí. Pega o 18 aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Então começaram a criar Deus com cara de cavalo, Deus com cara de porco, Deus com cara de leão. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Paulo está falando da nossa realidade hoje ou não está? Você consegue perceber que a Bíblia é um livro antigo, mas é vivo e poderoso e atual? Parece que a gente está abrindo o jornal de hoje, né? Abrindo o jornal, não existe mais, né, abrir o jornal, a gente está acessando lá as notícias da CNN de hoje. O Datena, você que assiste Datena aí? O Datena, você que assiste Datena? Você já viu lá como é que são as notícias? Não é um pouquinho um retrato disso aqui? Meus irmãos, Deus está irado com o homem. Aqui está um dos muitos conflitos da ira de Deus com os homens. Nosso Deus, irmãos, não é um deusinho que só ama. Não gosto daquela igreja porque aquela igreja não prega o amor. Porque o importante é o amor. Você já ouviu isso? Nossa, esse povo é muito radical. Esse povo é muito intolerante. Esse povo é muito xiita. Porque Deus é amor, Deus ama todo mundo. Vai nesse papo, irmão, você vai ver para onde você vai parar. Vai nesse papinho aí, isso não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. O Deus que ama, sim, nos ama, não por nossa causa. O Deus que nos ama sim, por causa do seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Então quando o Senhor olha para mim, olha para você, para a minha vida e para a sua vida, Ele não nos vê, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê o sangue, Ele vê a pessoa e a obra de Cristo Jesus imputada a nós, atribuída a nós. É por causa de Jesus que Deus nos ama. E Paulo aqui está falando, irmãos, que a ira de Deus se revela contra toda a depravação do homem, mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então Deus fica irado com a condição do homem, e Ele revela a sua justiça, Ele revela a sua graça e a sua misericórdia por meio do Evangelho. Deus não pode coadunar com o pecado, Ele derrama a sua justiça, a sua ira sobre os culpados. E se não fosse Jesus, irmãos, não tinha nem pó para a gente chamar de gente. Aquele terremoto, aquele furacão, tem muita gente que fala assim, aquele terremoto, aquele furacão, aquela fome, aquela miséria, consequência do pecado do homem. E não é porque essas coisas acontecem que Deus deixou de ser um Deus bom. E eu queria fazer uma conta com você aqui rapidinho, só para você pensar comigo. Vamos supor que você peque 3 vezes por dia, e eu sei que você peca muito menos do que isso. Eu só estou aqui supondo que você peca 3 vezes por dia. No final do mês, nós acumulamos em torno de 90 pecados. No final do ano, nós vamos ter um cesto de mais ou menos 1.080 pecados.
Se eu colocar os anos de vida que eu tenho hoje, nesse processo lá com o céu, eu terei mais ou menos 44 mil pecados. Eu não sei qual que seria a sua conta hoje, mas impagável. Impagável. Não existe um advogado que possa defender essa causa, humanamente falando. Não existe. Que tipo de absolvição e não anulação nós alcançaremos? E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que Cristo, Ele pegou as nossas vergonhas e Ele resolveu puni-las. Mas essa punição não veio sobre os nossos lombos, mas veio sobre os ombros de um inocente, e esse inocente é o Senhor Jesus. E eu olho para o seu rosto e para a sua face, e me alegro no Senhor, porque todos os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Tal a grandiosidade do que Cristo fez por nós na cruz. A cruz de Cristo não anulou a nossa condenação, mas justificou e promoveu a nossa total e completa absolvição. Amém? Isso é maravilhoso. Na cruz, o Pai derramou sobre o Filho a ira que deveria ser derramada sobre nós. Lá em Isaías 53:6 nos diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Parece que a gente já está tão acostumado com essa mensagem, né? Que às vezes a gente não percebe o poder dela. Me lembro também de um testemunho contado nesses programas de televisão. Chegou uma senhorinha, naquele programa do testemunho. Conta a benção aí, irmão. Aí a pessoa chega, eu estava com o braço meio ruinzinho aqui, mas comecei a fazer a campanha, agora eu curei. Falei, então mexe o braço aí. A pessoa mexe. Eu estava com a dor nas costas aqui, mas quando comecei a campanha, e aí Jesus me curou, e agora, então levanta aí. A pessoa levanta, aí chega uma senhorinha idosa lá, e ele falou, conta a benção aí, irmã, conta a benção. Ela falou assim, pastor, eu descobri que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, que Ele pagou um alto preço pela minha salvação, que eu não merecia o céu, mas Ele lá na cruz pagou pelos meus pecados. Aí ela terminou e falou assim, agora conta a bênção, irmã, agora conta a bênção. E ela já estava contando a bênção. Mas é que a coisa está centralizada só ali. Então todos, irmãos, todos os pecados colocados sobre Jesus. Você tem ideia o quanto que isso foi pesado? Será que a gente tem noção? Para compreender o quanto isso foi pesado, Deus colocou tudo sobre o seu Filho. E aí, a partir daí, que nós podemos dizer que nós somos amados do Pai. É a partir disso que nós podemos dizer que somos amados do Pai. O que nós não podemos fazer, Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus pelo ser humano, meus irmãos, só pode ser vivido por meio da aplicação da obra e dos méritos de Cristo na vida daquele que crê. Você crê? Então, é para você. Essa bênção é para você, creia. Essa é a chave. Se assim nós podemos falar, que nos abre a porta da salvação. O justo viverá pela fé. Eu quero concluir, irmãos, a nossa reflexão de hoje. E a citação de Abacuque, a citação de Paulo, o justo viverá pela fé, impactou tanto Lutero, que o mundo jamais viu um movimento tão intenso e tão vibrante, capaz de mudar a estrutura social, como foi a reforma protestante. O justo viverá pela fé. Eu quero terminar contando uma história de um pastor, chamado de Hernandes, mas não o nosso Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes, o pastor cubano, que teve uma convicção extremamente firme no Senhor Jesus, diante dos atropelos do ditador Fidel Castro. Após ascender ao poder por meio da sua revolução, Castro, em um rompante de loucura, resolveu matar o maior número possível de pastores, padres, evangelistas e missionários que professavam a fé cristã.
Entre esses vários irmãos, estava um homem e a sua família, o pastor Hernández. O marxista-leninista chamou Hernández e disse para ele assim: olha, você é um pregador de mentiras. Ou você nega esse impostor que você chama Jesus, ou você morre agora mesmo, você, seus filhos e a sua esposa. Veio um oficial de Castro, colocou uma arma nas costas do pastor Hernández, empurrou ele contra a janela, contra a parede da cela, e lá na parede da cela tinha uma janela, onde ele podia ver lá fora. E quando Hernández chegou naquela janela e avistou o lado de fora, lá estava a sua filha, de apenas 3 anos de idade. Olhos vendados, mãos para trás. O soldado falou assim: Hernández, negue esse impostor, ou a sua filha morre. E diante daquela cena, irmãos, o pelotão armado apontando aquelas armas para aquela menininha de 3 anos de idade. Hernández vê a sua filha que não está entendendo nada do que está acontecendo. E ele então começa a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Eles então metralharam aquela criança na frente de Hernández. Não contente ainda, por ordem de Fidel, chamaram o segundo filho, 5 anos de idade. Vedou os olhos do menino, mãos amarradas para trás. Levaram o Hernández de novo para ver aquela situação. E disseram assim: Hernández, negue esse impostor que você chama de Jesus, ou senão você vai morrer agora mesmo, ou ele vai morrer agora mesmo. E a resposta de Hernández foi: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Metralharam o segundo filho, menino de 5 anos, mãos para trás e olhos vendados. Após a morte de seu segundo filho, trouxeram a esposa, olhos vendados, mãos amarradas para trás, encostado num paredão. Quando Hernández viu sua esposa, irmãos, ele clamou ao Senhor. Ele começou a chorar em agonia. Ele disse assim: Senhor, a minha esposa não, meus filhos já foram. Mas eu não tenho força, Senhor, eu não aguento, eu não resisto ver a minha esposa morrer, Senhor. Eu não posso, Senhor. Mas a esposa dele ouviu lá do outro lado o clamor do marido. E disse para ele assim: meu bem, não negue o nosso Senhor. Fica firme na sua fé. Mantenha-se firme na fé. E quando ele ouviu tais palavras da sua esposa, ele com lágrimas nos olhos, ele disse: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E você já sabe o resultado. Terceiro membro da família metralhado, morta de forma cruel. Chegou a vez de Hernández. O carrasco pegou de forma agressiva, já algemado, vendaram seus olhos. Ele é o alvo daquele ataque cruel agora. E o soldado, por ordem de Fidel, disse assim: ó, sua última chance, negue esse impostor Jesus, do contrário você vai morrer. E o Hernández fez um último pedido. O soldado riu dele, caçoou, zombou dele. Ele disse assim: tá bom, pode fazer. E ele falou assim: você me deixa cantar uma canção antes de morrer?
Aí ele falou assim, pode cantar. E ele falou assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Aí ele cantou a última estrofe. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Hebreus 10, 38. Diz assim, o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem de hoje dizendo que você precisa manter firme a sua fé em Jesus. O Evangelho de Jesus é simples, irmãos. O Evangelho de Jesus é muito simples. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sola a Escritura, somente a Escritura, solos Cristo, somente Cristo, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Venha o que vier, não negue o seu Senhor. Venha o que vier, permaneça firme na igreja. São 20 anos de igreja. Talvez muitos aqui passaram por aqui, não estão mais aqui, mas você perseverou, louvado seja Deus. Persevere, independente das lutas, independente das adversidades. Meus irmãos, que nós possamos clamar por um renovo espiritual sobre as nossas vidas, para que Deus renove a nossa fé, para que Deus nos fortaleça como igreja, para que possamos avançar, porque de fato as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que você continue firme para a glória de Deus. Fique firme em nome de Jesus, amém? Vamos orar, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha alguma coisa que está te desanimando. Alguma coisa, algum problema, alguma situação, algum problema relacional, alguma luta familiar, alguma batalha que você vem enfrentando espiritualmente. Não se afaste de Jesus, não se afaste da igreja, não abandone a sua fé, fique firme na sua fé. Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, abençoa a nossa vida, Deus, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos continuar em nome de Jesus, firmado na rocha que é Jesus. Deus, somente a fé, nós precisamos dessa fé firme. Dá-nos essa graça de permanecermos firmes em Cristo Jesus, de não arredarmos o pé da nossa fé na esperança bendita do Evangelho. Senhor, fortalece essa igreja, o conselho dessa igreja, a junta diaconal, demais ministérios e lideranças, que essa igreja avance para a glória de Deus, que ela prossiga para a glória de Deus, que ela não olhe para trás, que nós vejamos muitos e muitos frutos ainda por vir, para a glória do Teu nome, Senhor. Faz isso, Pai, nós desejamos isso, ver o agir do Senhor sobre essa igreja, pregando o Evangelho bíblico, verdadeiro, genuíno, que é a salvação, o poder de Deus para a salvação dos perdidos, dessa cidade, do Brasil e além mar, para a glória do Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja Deus. Jesus te abençoe, em nome de Jesus.